Estou aqui bem atento a todas as mensagens que vocês estiverem enviando enquanto não começamos. Tá? Bom, vamos lá, são 18h15 e como eu sou bastante pontual, eu me preocupo muito com questões de horário, né? Para quem me conhece do dia a dia sabe como isso é algo muito importante na minha vida. Vamos começar, tá? Sobre os sinais de pontuação, por que eu escolhi nessa primeira live falar sobre os sinais de pontuação? Tá? Por uma razão bem simples. Como professor de língua portuguesa, algo que eu costumo dizer que me incomoda bastante em relação à utilização da língua portuguesa. Não que isso seja algo que vá prejudicar sempre, né, qualquer pessoa, tá? Mas que me deixa bastante intrigado quando eu vejo algumas pessoas fazerem mau uso dessa língua portuguesa, tá? Por exemplo, quando nós estamos conversando com alguém através de um aplicativo aí de troca de mensagens, às vezes, né, nós não nos damos conta de que a informação que nós passamos, seja ela qual for, ela precisa ficar bem clara para a pessoa que vai receber. Tá? Eu aprendi algo na minha vida em que o texto, o que nós produzimos, as informações que nós produzimos, elas não vão ser necessariamente para que nós guardemos até a vida como acontecia num diário, né, há um tempo atrás, tá? Em que principalmente as meninas pegavam, escreviam um caderninho e guardavam aquilo para si. E por essa dinâmica, né, do processo comunicativo, cada vez mais nós estamos trocando informações com os nossos amigos, com os nossos patrões, com os nossos professores, com os nossos familiares. Tá? E é importante nós termos em mente que essas informações precisam estar bem elaboradas. Tá? Por que essa preocupação ela tem que começar desde uma simples mensagem no WhatsApp, por exemplo? Porque se não tivermos esse cuidado lá no WhatsApp, muito provavelmente isso vai se tornar um vício, nós vamos levar esses vícios linguísticos para outros ambientes. E por que não, né, num momento que requer uma utilização da língua portuguesa, das regras da língua portuguesa de maneira bastante cautelosa, que é a redação do Enem. Então eu gosto muito de traçar esse paralelo, esses extremos, né, entre uma coisa que é mais do dia a dia e uma situação em que isso vai ser solicitado. Então, se nós nos habituarmos a escrever só de uma determinada maneira, vai chegar um momento em que nós não saberemos escrever de outra forma, tá? Então, isso perpassa, obviamente, pelos sinais de pontuação. Por quê? Quando nós falamos, quando nós perguntamos, por exemplo, algo, o que vai marcar para o nosso interlocutor, para o nosso ouvinte, é a nossa entonação. É ela que vai deixar claro para ele se eu estou afirmando, se eu estou perguntando, se eu quis falar algo e de repente eu decidi parar, eu estagnei a informação bem ali e não quis continuar. Isso na fala é muito, muito tranquilo, muito bom de se fazer. Agora, o grande problema é quando nós vamos passar isso para a escrita. Porque pode ser que, num determinado momento, desculpem, eu não saiba como escrever isso. Eu não saiba passar essa informação de maneira adequada. Tá? E por ter uma dinamicidade muito grande, eu tenho um contato muito grande, principalmente com as redes sociais, eu percebo que muitas pessoas não sabem utilizar adequadamente a escrita, principalmente no que concerne os sinais de pontuação. Tá? Que se refere aos sinais de pontuação, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Eu vejo, por exemplo, alguém querer fazer uma pergunta e não utilizar o ponto de interrogação, se é uma pergunta direta. Tá? O que acontece ali? A nossa preocupação eu vou fazer uma pergunta sem utilizar o ponto de interrogação e vou obrigar o meu interlocutor, que nesse momento vai ser o leitor, entender que aquilo é uma pergunta?
Não dá. Talvez aconteça, como acontece bastante, vocês devem saber muito bem, nas comunicações que vocês travam diariamente, que as pessoas entendem tranquilamente. Quando alguém manda uma mensagem e ela está te interrogando, você, pelo contexto, entende que aquilo é uma pergunta. Mas será que isso sempre vai funcionar? Tá? Da mesma forma que eu falo em relação aos sinais de pontuação, eu também me refiro aos acentos gráficos. Tá? Eu costumo dizer em sala de aula, acento não é enfeite de palavra. Assim como sinal de pontuação não é enfeite de frase. Tá? Eles têm uma importância. E a depender do momento em que eu for utilizar esse sinal de pontuação, pode ser que minha informação mude completamente. Tá? E eu decidi, por essa razão, né, falar dos sinais de pontuação para tentar explicar um pouquinho melhor, de maneira bastante simples, como é que esses sinais de pontuação podem ser utilizados no nosso dia a dia. Eu sei que algumas das pessoas que estão assistindo agora não tem problema nenhum quanto a isso, é fato, porque eu já percebi que tem uns colegas de profissão que estão aqui, é uma responsabilidade muito grande para mim, tá? Ver professores de língua portuguesa aqui, então o nível tem que aumentar bem, tá? Mas para aquela galera que ainda tem muita dificuldade, esse é um momento bom para se apropriar disso, tá? Para saber, poxa, tem alguma coisa ali que eu tenho dificuldade de utilizar. E aí, como é que eu vou fazer? É o momento de eu começar a treinar, de eu começar a avançar em certas coisas, porque vai chegar um momento em que isso, é, dentro da minha vida, isso vai ser cobrado. Tá? Dentro da minha vida de estudante, porque você começa o processo de ser estudante e leva até vários anos da sua vida, tá? Então, eu vou fazer uma série de três lives, tá? Para falar somente dos sinais de pontuação. Essa de hoje, tá? Uma na semana que vem e, a depender do resultado, pode ser que eu faça mais duas na semana que vem, tá? Mas é certo que nós vamos ter uma hoje, na semana que vem nós teremos outra e muito provavelmente uma terceira também já na próxima semana, para falar somente dos sinais de pontuação, tá? Nessa primeira de hoje, ok? Eu vou falar com vocês sobre, tá? O ponto final, os dois pontos, o ponto de interrogação, que é um caso sério já, o ponto de exclamação e sobre as reticências, tá bom? Vou tratar sobre isso. A próxima live vai ser para falar exclusivamente sobre a vírgula, tá bom? Situações em que nós devemos utilizar a vírgula e situações em que nós devemos evitar o uso da vírgula. Tá? Que não é sempre que nós vamos chegar e começar. Eu vou escrever um texto e vou sair enchendo esse texto de vírgulas. Não, não é assim. Tá? Eu preciso saber em quais momentos eu vou fazer o uso adequado dessas vírgulas. Então, hoje, sobre esses sinais de pontuação, a próxima live vai falar somente sobre a vírgula, tá bom? E a terceira dessa série aí de três lives, eu vou tratar dos outros sinais de pontuação, tá? Como parênteses, aspas, travessão, tá bom? Então, anotem na agenda de vocês aí, porque quando eu divulgar a live, as próximas lives, vocês já saberão do que vai se tratar, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui destrinchar os sinais de pontuação, tá bom? Primeiro, o ponto final, tá? Eu coloquei aí entre parênteses para vocês o símbolo, né? Ponto final e o símbolo aqui representando. Em quais momentos, assim, bem básicos, nós vamos fazer uso do sinal chamado ponto final, tá? Para encerrar frases declarativas, que aprendemos, né, que são as frases, né? Nós temos frases exclamativas, frases interrogativas e frases declarativas. São aquelas frases que têm um sentido já pronto. Tá? Essas são as frases declarativas. O nome já diz tudo, né? Declarativo. Eu declaro, eu apresento, eu digo alguma coisa que já está pronto, já está certo. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui, gosto muito de chocolate. Percebam que aqui no final, nós temos aqui o ponto encerrando essa declaração bem aqui. Eu poderia dizer, não gosto de chocolate, que também seria uma frase
declarativa, mas aí com um caráter negativo, tá? Então, se eu tenho aqui, eu vou utilizar esse ponto final. Ah, professor, mas lá no WhatsApp, se eu disser para alguém que eu gosto muito de chocolate, eu tenho obrigatoriedade de utilizar esse ponto final? Dependendo do que você esteja conversando, não. Mas, em outra situação, em que você precisa utilizar a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, você vai utilizar esse ponto sim, tá? Outra situação em que nós podemos utilizar, ou deveríamos utilizar, o ponto, quando nós queremos abreviar palavras, tá? Não confundam abreviar palavras com criar siglas, tá? Uma coisa é uma palavra abreviada, outra coisa é a sigla. As siglas são letras que representam palavras, tá? Uma palavra abreviada é quando eu pego uma palavra e reduzo aquela palavra, tá? É muito comum, por exemplo, quando nós estamos escrevendo, colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que, etc. Aí você bota ETC, o pontinho lá no final. Aquele ETC já é uma palavra que está ali abreviada, tá bom? Assim como funciona com avenida, nós temos aqui, ó, um pontinho bem aqui, e a palavra aqui, o AV é avenida, na sua forma abreviada. Assim como a página, que pode ser simplesmente um Pzinho aqui, ou você pode escrever PAG, ponto, e botar o acentinho lá no A. E também aqui no caso da palavra senhor, tá? Que aqui pode ser abreviada como SR. Nesses casos, nesses três casos aqui, mais o etc. que eu falei, vocês, nós, na verdade, temos que utilizar esse ponto aqui para marcar que essa palavra está abreviada. Tá? No próprio canal, aqui, Dicas do Prof. Edu, a palavra professor, né, para não ficar uma coisa muito extensa, foi abreviada. E lá no finalzinho, ó, prof. Ponto, né, pontinho lá, pá, edu. Tranquilo? Até aqui, tá tudo bem? Tá tudo legal? Então vamos lá, ok? Passando agora, nós vamos tratar dos dois pontos, ok? Em quais momentos nós vamos utilizar os dois pontos, tá? Coloquei aqui três situações em que esses dois pontos podem ser utilizados, tá? Primeiro, para indicar a fala de um personagem. Todo mundo certamente alguma vez na vida já leu alguma narração, né? Algum livro que conta uma história. Então vai se lembrar de histórias aí que você leu quando era criança, né? Chapeuzinho Vermelho, não sei o que mais, os Três Porquinhos, e assim sucessivamente, as fábulas. E quando um personagem, numa dessas histórias, ele vai falar, dá para se lembrar que lá, sim, lá eu via que estavam lá presentes os dois pontos. É o que acontece aqui, por exemplo. Ó. O aluno disse, dois pontos, preciso treinar mais. Tá? Se eu estou antecipando que um personagem vai falar, eu vou fazer o uso aqui dos dois pontos. Tranquilo? E, obviamente, essa fala, né, do personagem, ela vai ser aqui apoiada por outro sinal de pontuação que nós vamos ver lá na terceira live, tá bom? Então, aqui, ó, estão presentes... Já percebam como os sinais de pontuação eles já começam aqui a ganhar corpo. Tá? Lá no primeiro exemplo lá do ponto final, nós tínhamos gosto muito de chocolate, ponto. Palavras abreviadas, senhor, ponto. Avenida, ponto. Né? AV, ponto. Senhor, SR, ponto. Tá? E aqui as coisas já começam a ficar mais amplas. Então percebam que só aqui, nesse exemplo, nós já temos três sinais de pontuação, que em outras situações poderiam ser completamente ignorados, mas não podem ser ignorados. Tá? Então aqui, indicando a fala de um personagem, 2 pontos. Tranquilo? Próximo, indicar enumerações ou sequência de palavras. Tá? Exemplo, o número do protocolo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá? O que aconteceu bem aqui? Nós temos uma enumeração. Tá? Ela pode ser intermediada aqui por esses dois pontos. Tranquilo? Alguém vai e pode perguntar, professor, mas eu poderia simplesmente colocar o número do protocolo é e esse? Poderia. Não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que nessa situação,
os dois pontos também caberiam. Assim como eu poderia, né, colocar uma sequência de palavras. Eu poderia dizer assim, as minhas matérias preferidas são, dois pontos. Aí eu iria colocar português, né? Sou bem suspeito para dizer isso. Português, inglês, arte, história, filosofia, a preferência aí, sem desmerecer as demais, mas pelas humanas aí, tá? Então eu poderia fazer isso, poderia colocar as minhas matérias preferidas são essa e essa. Ok? Dois pontos lá, depois do verbo, estaria tudo tranquilo. Quando nós pegamos, por exemplo, uma lista de produtos, às vezes eles estão lá, listadinhos. As ferramentas necessárias são, dois pontos. Aí vem, né, uma sequência com os tópicos indicando quais são esses produtos. Aí você coloca lá primeiro, martelo, né, ponto e vírgula. Aí o outro tópico lá, você tem serrote, ponto e vírgula. Você vai ter também furadeira e assim sucessivamente, tá? Então esses dois pontos podem ser pregados bem aí. Poderia ser também quando você tem a ideia de explicar algo, né? Deixar algo mais específico, você também poderia utilizar isso, tá? Como acontece aqui com os números. E se você faz essa lista de coisas, você também está especificando quais são essas ferramentas necessárias. Tranquilo? Além disso, nós podemos utilizar os dois pontos quando nós queremos indicar uma citação direta. Tá? Por que eu optei por falar logo sobre isso? O público aqui, no geral, é de estudantes do ensino médio, que eu trabalho com os estudantes do ensino médio. E é importante, desde já, vocês já terem em mente como é que essa parte mais estrutural, acadêmica, funciona. No ensino superior, vocês vão ter que preparar monografia, artigo científico e tantos outros trabalhos aí, tá? E muito provavelmente, em 99% de certeza, talvez tenha aquele 1% ainda vagabundo, que você não vai utilizar uma citação de um escritor, de um teórico, quem quer que seja, tá? Nesse caso, se você faz a citação, essa citação for uma citação direta, você pegou do jeitinho que o carinha lá, o carinha, pegando intimidade aqui com os teóricos, com os escritores. Desculpem. Do jeito que a pessoa falou ou escreveu, tá? Como aqui diz o seguinte, ó. O exemplo, como já dizia Vinícius de Moraes, dois pontos, abre aspas, que o amor não seja eterno posto que é chama, vírgula, mas que seja infinito enquanto dure, ponto. Aí aqui nós já temos a citação, né? Como já dizia, de quem foi que disse esses versos aqui, né, do soneto de fidelidade? Foi Vinícius de Moraes. Então, se eu estou antecipando essa citação direta, eu faço como? Utilizando aqui os dois pontos, tá? E, voltando àquela ideia, né, da expansão da utilização dos sinais, aqui nós já temos os dois pontos, as aspas, a vírgula, o ponto final. Então, eles começam aqui, ó, a ganhar corpo. Eu costumo dizer que um texto é como preparar um bolo. Você tem os ingredientes, né, isoladamente, você tem farinha de trigo, você tem margarina ou manteiga, você tem ovos, você tem leite. Né? Você pega esses elementos e começa a juntar. Né? Vai, mistura, até que você tem aquele resultado, você tem aquele produto. A mesma coisa é a produção de um texto. E a pontuação é um desses elementos importantes na construção desse texto para que o resultado seja um resultado satisfatório. Tá bom? Ok? Pois, vamos lá. Continuando aqui, o próximo é o ponto de interrogação. Esse daqui eu adoro falar sobre ele, tá? Porque desses sinais de pontuação, o que eu mais sinto falta na comunicação diária é justamente desse ponto de interrogação, tá? Muitas pessoas utilizam quando vão, por exemplo, apresentar uma pergunta direta. Quando você faz uma pergunta direta a alguém, o que é essa pergunta direta? Ela vai ser uma pergunta em que você vai direto ao ponto. Você quer saber, você quer a informação mais rapidamente possível.
tá? Se você faz isso, você faz uma pergunta direta, lembra que eu falei lá no início sobre a questão da entonação. Se você fala, você, por exemplo, manda uma mensagem de áudio para alguém, a tua voz vai sair lá e a pessoa, ao ouvir, vai saber, vai distinguir, vai diferenciar se você está perguntando ou se você está afirmando algo. Mas, se você manda uma mensagem de texto, deixe claro para a pessoa que é uma pergunta, tá? Percebam só como seria a entonação aqui. Se eu digo, você está estudando todos os dias. Isso é uma afirmação. Você está estudando todos os dias. Mas, se o meu desejo é perguntar, questionar, interrogar, não é à toa que o nome do ponto é ponto de interrogação. O que eu vou fazer? Na minha entonação, isso fica tranquilo. Você está estudando todos os dias? E essa é uma pergunta que vai para os estudantes aí do Doryland, principalmente, Doryland Silva Castro, da minha escola, tá? Você está estudando todos os dias? Tranquilo, a pessoa vai entender que aquilo é uma pergunta e vai dar o retorno que eu quero. Agora, se eu mando uma mensagem, se eu escrevo isso, se eu digito isso, tá? Eu tenho que colocar aquele ponto ali no final para que a pessoa entenda que eu estou perguntando, tá? E isso precisa ser prática, você precisa mesmo utilizar. Não é um favor que você vai fazer para o seu interlocutor. É uma obrigação linguística. Tá? Eu costumo dizer que é dessa forma mesmo. É uma obrigação linguística. A pessoa precisa entender que você está perguntando. Tá? Tranquilo? Então, seja qual for, você mandou uma mensagem para sua mãe e quer saber que horas ela vai chegar. Mãe, que horas você vai chegar? Ou que horas a senhora vai chegar? Ponto de interrogação. Tá? Você quer saber do professor se você tirou uma nota boa na prova. Faz a sua saudação que você quiser. Bom dia, professor. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Ponto. Teu professor vai te responder, tudo bem? Ponto de interrogação lá na sua pergunta. E na resposta do professor ele pode botar tudo bem e pode deixar isso mais claro ainda, que é uma resposta com ponto de exclamação, que vai ser o nosso próximo tópico, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Utilizem. O ponto de interrogação precisa ser utilizado. Tenham isso em mente. A pessoa que vai receber a minha mensagem, ela não tem obrigação nenhuma de saber que você está fazendo uma pergunta. Tá? Você que manda a mensagem, você como emissor, é que precisa deixar claro, tá? Que você está fazendo uma pergunta, que você não está afirmando. Tranquilo? Na verdade, outra situação em que nós, né, podemos utilizar aí o ponto de interrogação. Né? Você pode utilizar para enfatizar o enunciado. Deixar aquilo mais claro, mais forte, digamos assim, né? Não acredito. É sério? Ponto. A tua entonação já... Não acredito. É sério? Você vai deixar isso claro para a pessoa na hora que você fala. Agora, se você quer intensificar ainda mais, você pode fazer o uso desses dois aqui, tá? Que também lá na terceira live eu vou explicar. Aí tem gente que pergunta bastante por que nós utilizamos o ponto de interrogação com o ponto de exclamação. Lá na terceira live eu vou deixar também claro isso para vocês. Vou deixar as orientações sobre como utilizar ponto de interrogação e ponto de exclamação juntos, tá? Mas o ponto aqui mesmo, ó, ficou até um trocadilho legal. Eu quero chamar bastante a atenção de vocês para isso aqui, tá? Para as perguntas diretas. Tranquilo? Não esqueçam disso. Não se esqueçam disso, na verdade. Nas perguntas diretas, se você quer interrogar, se você quer perguntar, se você quer saber de alguma coisa, faça uso do ponto de interrogação. Não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, você vai mostrar que você está dominando bem aquele enunciado, aquela sentença que você criou. Tá bom? O próximo ponto aqui, a gente, é o ponto de exclamação. Tá? E que eu também já vi algumas pessoas trocarem um ponto de exclamação com ponto de interrogação. Já vi muito em posts aí nas redes sociais.
E também, se nós formos fazer uma pesquisa bem rápida lá no Google, né, procurarmos lá frases com problema de pontuação, nós vamos encontrar certamente essas informações, tá? Frases, por exemplo, que a pessoa está perguntando, em vez de perguntar, ela utiliza o ponto de exclamação. É meio doideira isso, mas acontece, tá? Não é uma raridade, não, tá bom? E para que nós utilizamos basicamente o ponto de exclamação? Primeira coisa, quando nós queremos enfatizar interjeições, tá? Professor, o que é interjeição? Uma revisão aqui bem rápida, né? Porque esse é conteúdo lá do ensino fundamental, tá bom? É básico. Interjeição. Interjeição é qualquer palavra ou expressão que nós utilizamos, né, com a ideia de mostrar os sentimentos. Como assim? Se você está com, se você leva um susto, você diz ui, né? Ou você está aliviado com alguma coisa, você diz, como lá aqui no nosso exemplo, né? Ufa, né? Se você está pedindo ajuda, você diz o quê? Socorro, né? Tudo isso é interjeição, tá? Mas, para deixar isso muito mais enfático, para dar um destaque maior nisso daqui, o que você faz? O que você pode fazer? O que você deve fazer? Utiliza o pontinho de exclamação, tá? Olha aqui os exemplos. Ufa! Alguém deve ter dito assim, ufa, agora eu entendi como que eu vou utilizar o ponto de exclamação. Obrigado, professor Edu. Eu espero, tá? Ou você diz, oba, live do professor Edu hoje, legal. Eu espero também, tá? Ou então, quando você está se lamentando, aí você diz, puxa vida. Tá? Quer deixar isso mais intensificado? Utilize o ponto de exclamação. Tranquilo? Ah, professor, mas eu quero fazer uma saudação. Eu quero dizer, eu mandei uma mensagem lá pra minha crush ou pro meu crush de manhã cedo, né? E quero desejar bom dia. Tá? Você pode simplesmente escrever bom dia, né? Bom, espaço, dia. Se você quer intensificar isso, você faz o quê? Pá, coloca o ponto de exclamação lá depois da palavra dia. Isso serve para bom dia, isso serve para boa noite, isso serve para boa tarde, porque isso é uma saudação também, tá? Então, aproveita esse momento e começa a treinar aí também, tá bom? Quando você quer, né, enfatizar frases imperativas, as frases imperativas por si só já são frases que têm um certo aqui destaque por si só, tá? O que são frases imperativas? São aquelas frases em que nós utilizamos para dar uma ordem, né? O nome já diz, né, o significado imperativo. Lembra imperar, que lembra imperador, que lembra mandar, comandar, gerenciar, não é não? Então, esse tipo de frase é utilizado para isso. Se eu quero dar uma ordem, se eu quero dar uma indicação, se eu quero dar um conselho, tá? Eu faço uso das frases aí no modo verbal, né? O modo imperativo, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, cálice, né? Como o Kiko dizia lá no Chaves, né? Cálice, 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 você me deixa louco, né? Olha o cálice bem aqui, ó, lá do Kiko. Era desse jeito. Cálice, ponto de exclamação, porque eu estou intensificando essa ação bem aqui que eu quero, que eu desejo que o outro faça, né? Eu digo, saia daqui. Você tá pé da vida com a pessoa lá e você quer que ela suma da sua frente. Saia daqui! Ponto de exclamação. Quando você fala, tranquilo. Né? Agora, se você quer intensificar, coloque lá o verbo lá, né? Qualquer que seja. Eu pensei aqui em alguns, em alguns verbos aqui no imperativo que eu não posso falar agora. Talvez tenha criança assistindo aí, tá? Mas, se você tiver que usar o imperativo, faça isso e faça o uso do ponto de exclamação, para deixar isso mais marcado ainda. Né? Principalmente se você tiver com raiva da pessoa, aí mesmo que você vai ter que utilizar o ponto de exclamação, que a pessoa precisa entender que você está com ódio dela, né? Mas, se você é uma pessoa de bom coração, que nem eu, você pode simplesmente, né, dizer aqui, ó, você está com ódio da pessoa, mas
a sua emoção, o seu coração, né? Eles vão falar mais alto, né, do que o seu ódio. Aí você diz para a pessoa, seja feliz, tá? Ponto de exclamação, tá bom? Ou então, voltando lá à história lá, né, se você disse bom dia pro crush, ou para a crush, você pode dizer no fim do dia para ela, né? Durma com os anjos, tá? Durma com os anjos, é que você não pode dormir comigo. Deixa pra lá, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos que vamos que vamos que vamos. Ficou claro até aqui o ponto de exclamação? Espero que sim. Vamos continuando. E agora nós vamos tratar das reticências, tá bom? Que são esses 3 pontinhos aí. Alguns estudantes já perguntaram em sala, professor, quando é que eu uso aquele, para que serve aqueles 3 pontinhos? Aí eu digo reticências. Nem sabia que o nome era esse. Tá bom. Ok? Tem gente que tá aí na live que vai se identificar, né? Que vai lembrar de que deve ter feito essa pergunta. Pois bem, esses 3 pontinhos, eles se chamam de reticências, tá? São 3 pontos ali, são 3 pontos finais ali que ficaram juntos. E quando é que eu vou utilizar isso? Tá? Vai ser em qualquer circunstância, qualquer coisa que eu tenha para falar e eu vou fazer uso das reticências. Vamos ver aqui, eu tenho 2 situações para vocês aqui, ó, tá? Quanto ao uso das reticências. Primeiro, quando eu quero indicar dúvidas ou hesitação. O que é hesitação? Não vamos confundir hesitação com excitação, tá bom? São 2 coisas diferentes, tá bom? Hesitar é quando você dá uma pausa, você fica em dúvida se vai continuar ou não, tá bom? Por exemplo, fazer coisa errada na vida. Você para e pensa. Colar na prova. Tá aí. Tem gente que vai se identificar também, que eu sei. Você fica na dúvida. Eita, será que vai valer a pena colar na prova do professor Edu? Ou dos outros professores que estão aí na live, né? Tenho 2 amigos aí de língua portuguesa lá da minha escola que estão aí na live, professora Héria e professor Roberto. Será que vai valer a pena colar na prova dos professores? Isso é hesitação, tá? Você fica na dúvida, fica se vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, tá? Isso é excitação, tá bom? Se eu coloco isso na escrita, aí eu posso fazer isso pelo uso das reticências. Olha aqui um exemplo, ó. Se eu digo assim, ó, sabe, o ser humano é... deixa pra lá. Ou deixe pra lá, tá? O que acontece aqui, ó? Percebam que na minha fala eu marquei ali, ó, 2 pausas e elas foram até um pouco mais extensas, sabe? O ser humano é... por isso esse momento que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, de Covid, coronavírus e tudo, aí você para e reflete, né? Tem vontade de utilizar alguns adjetivos, né, para certos comportamentos humanos. Aí você para, pensa, acho que não vale a pena dizer isso. Aí você pega e diz para outra pessoa, deixa isso para lá, tá bom? Bem ali você marcou isso, ó, tá? Se você diz para alguém assim, se você quiser assistir a outras lives no canal do professor Edu, já está convidado. Se não quiser, aí eu coloco reticências e eu deixo a cargo do meu ouvinte ou do meu leitor fazer a continuação disso, tá? Ele que vai atribuir ali um sentido para aquilo. É um recurso muito interessante. Eu já li, por exemplo, alguns contos, alguns textos em que o autor simplesmente escreve lá no final do texto, ele diz algo e coloca as reticências. Aí o leitor fica, caramba, e aí? Eu não tô ixi, e agora? Eu acho que aconteceu isso, isso e isso. O escritor sacana, por que fez isso comigo? Né? O leitor fica possesso. Mas é um artifício aí, uma estratégia de escrita muito interessante, tá? E que você pode fazer isso no seu dia a dia, tá bom? Você pode chegar e conversar com a pessoa e deixar a cargo dela fazer a interpretação, ok? Tranquilo? Outra situação para nós utilizarmos aí as reticências, tá? Suprimir palavras em uma transcrição. Como por exemplo aqui, né? Eu escolhi em homenagem aqui a algumas pessoas,
esse trechinho aí da música Evidências, né? De Chitãozinho e Chororó, tá? Quando eu digo que deixei de te amar, reticências. Eu tenho medo de te dar meu coração. Péssimo, mas tudo bem, tá? Aqui, ó, era melhor não ter cantado. Melhor só ter falado mesmo. Quando eu digo que deixei de te amar, aí todo mundo vai cantar aí, né? É porque eu te amo, né? Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Pô, tô me empolgando. Deixa pra lá. Aqui, ó. Quando eu digo que deixei de te amar, entre quando eu digo que deixei de te amar, eu tenho medo de te dar meu coração, eu cortei, retirei algumas partes aí do texto, da letra da música. Tá? E como é que eu vou marcar isso na hora da escrita? Para que o meu leitor saiba que eu retirei. Pá, eu coloco bem ali, ó, as reticências, tá bom? As reticências aqui, ó, indicando que os elementos foram apagados. Isso é muito comum nos livros didáticos. Tá? Eu já peguei alguns textos nos livros de língua portuguesa que a pessoa que elaborou o livro tirou 3, 4, 5 parágrafos. Por quê? As informações essenciais, as informações que ela mais queria naquele momento, elas foram apagadas, foram retiradas. Tá bom? Então, para isso que nós vamos utilizar as reticências. Quando eu quero indicar uma dúvida ou hesitação, e quando eu desejo suprimir palavras em uma transcrição. Tranquilo? Vamos lá. Pois bem, e aqui antes de passar para as atividades, tá? Fechamos aqui as explicações, espero que tenha ficado bem clarinho para vocês. Se não ficou, depois da resolução dos exercícios, nós vamos aí ter um momento aí de retirada de dúvidas. Então, eu queria deixar aqui um alôzinho para as pessoas que chegaram depois, né? A Rita Taide, seja muito bem-vinda, aproveite bastante. Doutora Redrian Forte, eita rapaz, o negócio aqui é barra pesada, porque a mulher é fera, ó. Ela e o professor Roberto, hein? Fico até com vergonha. Tô até com vergonha agora deles aqui, né? De ver que apareceram aqui na live, ó. Gelson, muito bem. Promessa é dívida, né? Disse que estaria presente e está aqui. Karine Clay, menina que tem uma fome de língua portuguesa que eu acho espetacular. Professor Marcos Forte. Ei, família Forte aí tá forte, hein? Perdão do trocadilho, tá bom? Yara. Oi, Yara. Seja bem-vinda também, viu? Ah, Maria das Dores, Amarante. Muito obrigado, Tiana. Tá? Seja muito bem-vinda. Vamos ver quem mais aqui. Valquíria. Boa noite, Valquíria. Também, boa noite para você também. Espero que esteja aproveitando, esteja curtindo. Thierry, muito bom. Muito bom, Thierry, saber que você está aqui também, viu? Prazerzão. Aproveite bastante, faça um bom uso. Ana Roseli, a filhotinha lá do Dorilene, né? Também menina que escreve muito bem também. Muito bem. Elisa Lago. Eu passei aqui o seu nome, mas eu não esqueci não, viu? A minha esposa Elisa Lago está aqui presente. Pessoa maravilhosa presente aqui, tem me dado suporte muito grande, manja muito de tecnologia, sabe muita coisa mesmo, então eu aprendo muito com essa mulher. É bom, né? Ter alguém em casa que ajude com isso, é muito bom. Aqui o comentário aqui do Arnaldo, né? Conheço gente boa que adora colocar no final de frase a exclamação junto com a interrogação, sem intenção nenhuma, mas somente como meros enfeites. Ixi, eu conheço também, viu? Conheço gente que faz isso bastante, mas tem uma intenção, tá? Então tem que ficar ligadinho aí, porque lá na terceira, né? A galera falou aqui da trilogia, né? Vai rolar uma trilogia mesmo, hein? Tá bombando. Não sei se vai ser tão boa contra a trilogia Matrix, mas eu vou
me esforçar bastante, tá bom? Aqui nós temos também, né? Carolina Gama. Adoro quando Carol me manda mais dúvidas assim, porque o que eu não sei, eu vou logo pesquisar e explico logo, porque tem umas perguntas muito massas, tá? Ah, Rose Souza disse que também estaria, né, presente. Tudo bem, fique aí mais um pouquinho para nós fazermos aí as atividades, conto com vocês, tá bom? Sim, sim, Elisa Lago é uma assistente e tanto, tá bom? Ana Bogeia, eu amo as reticências. Eu também. Para mim, acho que quando nós queremos mexer com a cabeça do nosso leitor, nada melhor do que reticências, tá? Então vamos lá, ok? Vamos passar agora às atividades, aos exercícios. Eu separei 5 questões para nós discutirmos agora, tá bom? E espero que vocês fiquem atentos, tá bom? Eu vou apresentar para vocês as questões e vocês poderão aí do lugarzinho de vocês mesmo aí responderem. Quem acertar as 5, beleza, vai ganhar nada, tá? Vamos lá. Primeiro, indique os sinais de pontuação usados para. Né? Quando eu quero indicar uma enumeração, eu utilizo o que? Se eu quero, por exemplo, apresentar, dizer que ali vai aparecer uma enumeração, que tipo de sinal vou utilizar? Quando eu quero indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento, que tipo de sinal eu utilizo para isso, de pontuação? Ou eu simplesmente deixo do jeito que está? Letra C, de cachorro. Indicar um questionamento. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mostrar para o meu interlocutor que eu estou fazendo uma pergunta? Tá? Quando eu quero, né, finalizar uma frase declarativa com sentido completo. Tá? Eu queria explicar rapidinho aqui essa letra D, tá bom? Porque quando nós falamos de período, né, frase, oração e período, que é um conteúdo que se estuda lá no 9º ano do ensino fundamental e é repetido no 3º ano. Para muita gente parece uma novidade, né, um bicho de 7 cabeças. Mas não é não, tá? Não é mesmo. Esse conteúdo é trabalhado lá no ensino fundamental. No 3º ano você apenas reforça e vai para coisas mais, né, complexas, entre aspas, tá? Mas é conteúdo mesmo, já conhecido. No conceito de frase, oração e período, né, quando nós falamos em período simples e período composto, uma coisa que vai fazer com que nós entendamos bem o que é um período é justamente a utilização dos sinais de pontuação. Tá? E estou aproveitando aqui para falar, por exemplo, que um período simples ele não é encerrado por uma vírgula, que nós vamos ver na próxima live. Ele não é encerrado por um ponto e vírgula. Ele não é encerrado por aspas. Ele não é encerrado. Ele vai ser encerrado tanto simples quanto composto. Eles serão encerrados por ponto final, por ponto de interrogação, por ponto de exclamação e pelas reticências. Tá? Esses quatro sinais de pontuação é que encerram os períodos. A galera que está aí no 3º ano, que está acompanhando a live, tá? Fica atento aí. Fica bem atento aí essa galerinha, porque quando a professora Redrian for colocar as atividades lá e ela começar a cobrar de vocês período simples e período composto, tá? Saibam que são esses 4, repito. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e as reticências, tá bom? Então, voltando aqui para as nossas questões, tá? Para a nossa primeira questão, na verdade. Sinal de pontuação utilizado para indicar uma enumeração, o sinal para indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento, letra C, indicar um questionamento, e letra D, finalizar uma frase declarativa com sentido completo. Tá bom? Vamos ver quais são eles. Quem acertou? Beleza.
Quando eu quero indicar que vai aparecer uma enumeração, eu faço uso dos dois pontos, tá? Quando eu quero interromper a frase de maneira brusca ali, né? Reticências, tá? Ou é aquela hesitação que foi dita agora há pouco. Se eu quero fazer uma pergunta, indicar um questionamento, ponto de interrogação, tá? E se eu quero encerrar uma frase que é declarativa com sentido completo, é um ponto final. Parabéns para quem acertou as 4 aí, tá bom? Os 4 sinais de pontuação nas 4 alternativas aí. Tranquilo? Vamos para o próximo. Segunda questão. Complete as frases com sinais de pontuação corretos, tá? Corretos. Ou poderia ter que dizer mais adequados mesmo, tá? Na letra A nós temos você gosta de melancia, na letra B nós temos parabéns, na letra C temos estamos esperando por você há 2 horas, letra D as horas passavam, tá? Vamos ver aqui, né? Vou dar aí um minutinho para vocês, vou marcar bem aqui, um minutinho para vocês anotarem aí no celular de vocês, no caderno de vocês, quais são os sinais de pontuação adequados para isso, tá? Um minuto, tô aqui, tô olhando aqui o reloginho, tá? Aproveita o momento aqui, quando vocês estão pensando aí nas respostas, para mais uma vez agradecer a presença de todos, ok? Muito obrigado mesmo, tá? Eu sou alguém apaixonado por compartilhar o que eu sei, eu adoro a minha profissão, ser professor para mim é um prazer muito grande, então ver que vocês estão aqui, para mim, é um motivo de muita alegria, tá? Muita satisfação. E conto com vocês também para as próximas, tá? Voltando, vamos lá. Não vão achar que eu esqueci. Vamos ver aqui as respostas. Vamos ver se está perto do que vocês pensaram, vocês analisaram aí. Vamos ver lá. Você gosta de melancia. Aí eu coloquei duas opções, tá? Ou você pode utilizar o ponto de interrogação se você está questionando a pessoa se ela gosta de melancia, tá? Ou você pode usar o ponto final. Aí você pergunta assim, poxa, mas por que o ponto final? Tá? Vamos imaginar que aquela pessoa diz assim, ah, mas eu não vou comer isso. Você diz, você gosta de melancia, tá? Tipo mãe quando tá brigando com criança para comer, né? Ah, mas eu não quero isso, eu não gosto. Se você gosta de melancia, sim. Dá uma, né? Intensifica mais ainda a informação. Então você pode, se você quer perguntar, você faz uso do ponto de interrogação. Se você está afirmando, você pode utilizar o ponto final, ok? Se quiser intensificar mais ainda, você pode utilizar o ponto de exclamação também, tá bom? Parabéns! Lembra a história lá da interjeição? Parabéns é uma interjeição, né? Então você vai utilizar o quê? Ponto de exclamação, tá? Ponto de exclamação bem aqui. Estamos esperando por você há 2 horas. É uma sentença, uma frase com sentido aí declarativo, tem sentido completo, então você faz uso do ponto final, tá? E na letra D tem assim, ó, as horas passavam, e as reticências? Tu deve pensar assim, talvez porque não tenha um sentido aí totalmente completo, houve uma pausa, houve uma interrupção, e eu poderia pensar assim, as horas passavam lentamente, as horas passavam e você não chegava, né? Quem está aí, as horas passavam e a quarentena não ia embora, né? Aproveitando aí o momento também de novo, tranquilo? Pois bem, são essas. Vamos para a terceira. Voltando lá para a segunda, né? Quem respondeu corretamente, mais uma vez, vocês não merecem palmas, vocês merecem o Tocantins todinho, tá bom? 3.
Pontue corretamente as frases. João não quer ir à praça, quero ir ao cinema. B, olá. Nananã. Aviso bem que teve um probleminha bem aqui, tá? Era para nós termos ou um ponto de exclamação, bem aqui, ou uma vírgula, tá bom? Para que eu sei, eu tenho que ter mais responsabilidade, porque já disse, né, que a professora aí observando, então tem que deixar claro. Depois eles vão me cobrar. Olá, Luciana, você gostaria de comer um bolo? Que linda essa festa de aniversário. Vamos ao parque de diversões juntos para brincar roda gigante. Que surpresa ver você por aqui, tá? Não, dessa vez eu não vou dar tempo, não. Sei que vocês já olharam, acompanharam aí. E vamos ver se é isso mesmo que vocês haviam pensado, né? Em relação aos pontos, aos sinais de pontuação. Na primeira, você poderia utilizar um ponto de exclamação ou um ponto final. Está dizendo, João, não quero ir à praça. Quero ir ao cinema. Ponto de exclamação. Se você quer intensificar. Ou simplesmente você está afirmando isso, bota um ponto final e está tudo resolvidinho, bonitinho. Tá? Letra B. Olá, Luciana. Você gostaria de comer um bolo? Tá? Esse é um tipo de situação que você mais pergunta do que está impondo, né, a alguém. Né? Como no filme O Poço, que as pessoas morrem lá de fome, e o cara lá poderia dizer, pô, assim, eu sei que você gostaria de comer um bolo. Né? Isso é outra situação, outro contexto. Tá? Mas no geral é uma pergunta mesmo, é um questionamento. Tá? Letra C. Que linda essa festa de aniversário. Você está exclamando, está intensificando aquilo que você disse. Tá bom? Por isso o ponto de exclamação. Na letra D, vamos ao parque de diversões juntos? Faltou um S bem aqui também, tá? I'm sorry, desculpem. Vamos ao parque de diversões juntos? Ponto de interrogação. Para brincar na roda gigante? Ponto de interrogação também. Lembrei de uma música aqui que os mais antigos também vão lembrar desse negócio de roda gigante, tá? Então, 2 pontos de interrogação bem aqui, marcando esses 2 questionamentos aqui, tá? Alguém poderia perguntar, se professor, mas eu poderia colocar assim, vamos ao parque de diversões juntos? Ponto, para brincar na roda gigante. Dependendo do contexto, você poderia utilizar um ponto final também ali no lugar do depois de roda gigante, tá? Vai depender da sua intenção aqui, tá? Mas como eu quis mostrar para vocês 2 intenções, né, interrogativas, então os 2 pontos de interrogação. Letra E. Que surpresa ver você por aqui. O mesmo caso que acontece aqui na letra C, tá? Ó, 2 afirmações, 2 exclamações, ponto de exclamação lá no finalzinho. Tranquilo? Vamos à quarta questão. Ixi, a minha imagem ficou aqui um pouquinho em cima, tá bom? Vou ver se eu consigo ajeitar aqui para vocês. Tá, e fica melhor. Tranquilo? Vamos ver. Na quarta questão. Nas sentenças interrogativas indiretas, tá? Lembra que eu falei da questão você pode pegar e fazer a pergunta sem utilizar o ponto de interrogação, mas aí são perguntas interrogativas indiretas. Você não faz o uso do ponto de interrogação, mas você utiliza outros recursos, como por exemplo o verbo gostar. Se eu pergunto assim, você quer ir ao cinema? Ponto de interrogação. Eu posso fazer essa mesma pergunta de maneira indireta. Se eu disser, eu gostaria de saber se você quer ir ao cinema. É uma pergunta também. Só que aí eu tenho outra estrutura. Eu não faço uso do ponto de interrogação lá no final, mas eu deixo claro que isso ali é um questionamento. Porque eu tenho, olha, eu gostaria de saber se, né, tem um se lá, que é um condicional, se você quer ou se você gostaria. Tá? Se eu utilizo um condicional, se eu utilizo o verbo gostar aí no futuro do pretérito. Tá? Isso também deixa marcado. Eu também depois posso preparar outra live para falar sobre frases, ou nas dicas lá, né, perguntas diretas e perguntas indiretas sobre isso, para ficar mais claro para vocês, tá? Pois bem, voltando. Nas sentenças interrogativas indiretas, o sinal de interrogação não é expresso. Olha o que diz o enunciado.
sendo substituído pelo ponto final. Tranquilo? Marque a seguir a alternativa que não corresponde a uma frase interrogativa indireta. Qual dessas alternativas não é uma frase interrogativa indireta? Ou seja, nenhuma dessas aqui, uma dessas três, ali três não, quatro, A, B, C ou D, uma delas, desculpem, eu teria obrigatoriedade de utilizar o ponto de interrogação. Ó, a mãe perguntou qual dos filhos quebrou o vaso caro. Já vou falar com a entonação que já vai ajudar, tá? Qual é a cor do seu sapato? Gostaria de saber se você me empresta um lápis. A Prefeitura Municipal quer entender qual o motivo da baixa procura pelas vacinas. Tá? E aí, pelo enunciado, pela maneira como eu falei, se eu fosse transformar isso na escrita, qual delas eu manteria o ponto final? Em qual delas eu utilizaria o ponto de interrogação? Hein? Acertou quem marcou a letra B, tá? Ó, qual é a cor do seu sapato? Olha o pontinho de interrogação, tá? E pela entonação eu já deixei isso claro. Na hora da escrita eu tenho que obviamente eu tenho que deixar isso claro, tá bom? Tenho que deixar isso perfeitinho lá pro meu interlocutor. Não se esqueçam, quem precisa saber se eu estou perguntando é a pessoa lá do outro lado, não eu. Não é a minha intenção que basta. A minha escrita precisa estar lá, ó, exatinha ali para a pessoa entender isso, tá? E vamos aqui à quinta questão, tá? A quinta e última. A respeito dos sinais de pontuação, assinale a alternativa que melhor corresponde o sinal ao seu significado. Nós temos aqui alguns sinais de pontuação e para esses sinais, entre parênteses, nós temos ali a utilização ou o significado para esse ponto. Na letra A diz assim, ponto de interrogação é utilizado em final de frase, ponto de exclamação é uma dúvida, reticências significa pausa ou omissão. Quando eu falei ponto de exclamação, dúvida, e minha cara já fez assim, né? Eu vou saber se você vai ter coragem de marcar a letra A, né? Letra B, ponto de interrogação, quando gera uma dúvida, um ponto de exclamação, quando é uma pausa ou omissão, reticências, final de frase. Pode até aparecer, pode até ser, né? Alguns aí, né? Mas, letra C, o ponto de interrogação quando há uma dúvida, né? Um ponto de exclamação quando há uma afirmação e as reticências quando existe uma pausa ou uma omissão de elementos. Letra D, ponto de interrogação quando é uma afirmação, ponto de exclamação quando é uma interrogação e reticências quando é pausa ou omissão. Tenho certeza absoluta que todos vocês, sem exceção, marcaram a letra C, tá? A letra C de cadáver, né? Não, cadáver não. Letra C de céu, tá? Aí tem gente que vai perguntar assim, eu achava que céu era com S. Tá achando errado, tá bom? Tá achando muito errado, tá? Ok? Então, quando nós queremos utilizar o ponto de interrogação é porque nós estamos com uma dúvida, então nós vamos perguntar, nós vamos questionar. O ponto de exclamação, quando há uma afirmação e você enfatiza essa afirmação, e as reticências, quando existe uma pausa naquilo que você ia dizer, você tem uma interrupção, ou quando você quer apagar algum elemento. Tranquilo? Pois bem, vamos voltar aqui, eu quero saber as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês. Tá? Vamos lá.
Eu vi aqui que a Lena perguntou, né? Tem uma dúvida sobre as reticências, Edu. Quais são? Qual é a sua dúvida sobre as reticências? Pode botar aqui no chat que eu respondo agora. Tranquilo? Obrigado, Ana Roseli. Obrigado mesmo. Eu me esforço muito. Faço o possível para vocês aprenderem bem. Vamos lá, só no aguardo. Estou acompanhando aqui as mensagens que vocês deixaram. Não acho que além da dúvida da Lena, eu acredito que. Estou só aguardando para ela colocar. Qual é a dúvida que você tem especificamente sobre as reticências? Vamos ver aqui. A dúvida da Lena é: eu tenho o costume de usar bastante quando vou citar trechos de música. Minha dúvida é em relação a quando termina uma parte e vou começar a outra, só que dando espaço. Eu também coloco no começo. Se você pegar duas partes de uma música, como teve lá no exemplo do Vinícius de Moraes, basta você colocar as reticências entre aspas. Você não precisa colocar em outro momento, não. Se você, por exemplo, pegar um trecho de uma música em que você já tem uma parte antes, você retirou, você vai começar colocando, né, as reticências. Você faz assim, né? Abre parênteses, coloca as reticências e, né, obviamente, aspas, abre aspas, parênteses, reticências, fecha parênteses, coloca o trecho que você quer. Se você for pegar uma parte lá do final, você coloca de novo, abre parênteses, pontos. E continua até você encerrar aí, ponto final, fecha aspas, tá? Sim, você conseguiu ser claro assim na pergunta, eu entendi muito bem, ok? Mais alguma pergunta?
Não se preocupe em relação à questão da conexão. Você pode rever, porque essa live eu estou gravando e ela vai ficar salva no canal, viu? Você pode acessar depois. Mas basicamente se você faz uso das reticências, tá? É, se você coloca uma parte, terminou, aquilo ali é suficiente. Você precisa utilizar só uma vez. Você não precisa abrir parênteses, colocar as reticências e fazer isso de novo, porque você vai começar outro trecho. Não, basta uma vez, tá?